Eu acho que o caminho, por exemplo, que eu tento usar é não fazer com que esse tipo de coisa manche a minha análise sobre o campo. É difícil. No campo, o Brasil precisa superar. Eu vou repetir o que Mas eu concordo com o Brasil você. precisa superar o Neymar. Eu torço pela... Cara, vamos lá. Dito isso, eu torço pela recuperação do Neymar, que a lesão dele seja o menos grave possível. A gente precisa falar de seleção brasileira. Minha preocupação maior não é o Neymar, torço muito por ele, que fique tudo bem. Minha preocupação maior é a seleção brasileira. A seleção brasileira, ela, com o Neymar ou sem o Neymar, com o Diniz até agora, não tem padrão, não dá pra gente entender o que tá sendo entregue até agora. Não tem nada do Diniz. Nada do Diniz. Nada do Diniz. Teve contra a Bolívia? Não, eu acho que assim, teve. é mais, Porque a gente é mais exaltou fácil. muito isso, né? É que eu acho que é mais fácil ter contra a Bolívia porque o adversário é quase treinar sem ninguém, pô. É praticamente você treinar Hoje sem é. ninguém. Hoje é um é. treino sem adversário. Então, Eu acho que contra o se Peru você teve sem um pouco adversário- também. Acho muito pouco, muito pouco. Minha questão principal é, sem o Neymar, que a gente falou ontem, né, no programa de ontem, como o Vinícius Júnior e como o Rodrigo ficam muito inibidos quando tem o Neymar em campo, e essa é uma crítica que eu faço ao Vinícius e ao Rodrigo. A gente precisa tratar... Vamos tratar os dois como adultos. A gente já passou muito tempo chamando o Neymar de menino Ney, não vamos repetir o mesmo erro com o Vinícius e com o Rodrigo. Perfeito. A gente tem que tratar eles como adultos e com responsabilidades de adultos. Eles foram muito mal ontem. Principalmente o Vinícius, né? O Vinícius, pra mim, foi o pior em campo ontem. Pra mim, o Vinícius foi o pior da data FIFA. Perfeito, excelente. O Vinícius foi o pior da data FIFA. Então, qual que vai ser a montagem do time agora sem o Neymar? Vai entrar o Paquetá nesse time pra fazer a mesma função? Eu já acho que pra mim, o Paquetá tem que entrar no lugar de Casemiro ou Bruno Guimarães. Provavelmente Casemiro. Porque o momento do Casemiro é um negócio assim, triste. Tem que ver como é que vai desenrolar o problema lá dele, né? Exatamente. Tô falando, mas pensando em bola, que hoje, como tá, vai ter que sair. Pra mim, sairia Casemiro e Bruno Guimarães. Por mais que entraria o André e Paquetá. Por mais que o sistema esteja deixando o Casemiro exposto, mas o Casemiro não jogou mal apenas por isso. Individualmente ele errou Fisicamente muito. ele tá mal. Fisicamente está abaixo, Fisicamente. tá claro. Então, assim, pensando como acho que o montar um único- time pra superar o Neymar, é focar o time inteiro no Vinícius Júnior? Não sei se é montar um time inteiro baseado no Vinícius Júnior, porque Eu o Vinícius acho um Júnior erro. até agora na seleção não entregou O nada. jogador mais parecido com o Neymar pra mim, de característica, é o Rodrigo, mas assim, muita coisa, né? Tanto que ontem, e aí tem a pergunta se o Diniz errou na substituição, quando entra o Richarlison, eu acho que ele faz uma aposta no Rodrigo. Ele bota o Rodrigo centralizado, joga o Jesus pra direita, que é algo que ele vem fazendo, e fazendo ok, né? No Arsenal quando precisou. Bota o Richarlison de referência pra ir brigar lá dentro da área, um cara mais físico e tal, e deixa o Vinícius aberto ali do lado esquerdo. Assim, eu não vejo nenhum jogador hoje tão próximo do Neymar em característica, e não estou fazendo comparações aqui de quem é mais jogador, porque eu acho que não tem questão, é o Rodrigo. E de fato eu acho que você precisa montar um time à parte que não dependa ou não projete no Neymar as suas soluções. Como entre 82 e 86, o Brasil precisou entender que era necessário alternativas de um time para o Zico. Porque ele tinha lesões sérias, o Zico Sim. teve lesões seríssimas Inclusive na Copa. no joelho e tal, e chega machucado para a Né? Copa de 86 e tal. O ciclo, inclusive, é muito bom para 86, mas é um ciclo em que o Tele precisa de tomar decisões. E uma das decisões é, entendendo que existia um time sem o Zico, levar o Zico para a Copa mesmo assim. Tem dois caminhos que o Diniz precisa fazer, né, para a próxima data FIFA. Montar um time à revelia do Neymar e destruir a cadeira cativa da seleção brasileira. Porque hoje tem. Hoje tem jogador com cadeira cativa. O Marquinhos é um deles. Mas aí a gente tem que colocar um ponto. Por que eu acho muito difícil implementar o que o Diniz gosta de futebol e acha que é o ideal de futebol? Porque você tem que ter uma continuidade. Para você ter uma continuidade na seleção brasileira, o que é difícil, porque na minha opinião tem que ter, para implementar o estilo de jogo Sim. do Diniz, tem que ter treino, tem que ter Entendimento. tempo. Como é que você vai ficar mudando muito o elenco? Por isso que eu sinceramente, desde o começo, eu não sei se tem jeito. Porque aí você tem que tirar Você a não cadeira acredita no Diniz, né, na seleção? Eu não acredito que aquele estilo vai dar certo, porque eu acho que precisa de tempo, precisa de muito treino para você ter isso. Você vai precisar repetir mais e muitas vezes vai chamar gente que não tem mérito esportivo. E aí, como é que faz? Esse ponto da Gia é bem importante. Alinhado, completamente Inclusive, quando alinhado. inventaram Mas essa se a gente transição... não tivesse perdido esses 6 meses com o Ramon, se a gente já tivesse tido o Diniz, mesmo sendo o Diniz com essa dificuldade de tempo, de metodologia, tudo bem, eu entendo o ponto da Gi, faz sentido mesmo. Mas vamos lá, se a gente tivesse tido um pouquinho mais de tempo de Diniz, treinamentos, os 3 jogos, alguns dias para treinar a seleção, não ficasse naquela, vamos com o Ramon, vamos empurrando com a barriga, vamos ver onde dá. De repente não chegaria na eliminatória. Com certeza. Algumas dessas questões já resolvidas, por exemplo, a questão envolvendo cadeira cativa? Eu não tenho nenhuma dúvida. Eu acho que eu falei isso algumas vezes aqui, eu acho que a gente vai jogar fora
um ano e meio, a gente vai perder tempo. E aí, beleza, para quem considera que não faz diferença, que tanto faz ter 2 ou 3 anos... Pega o exemplo do Regrag do Marrocos, né? Chega 2 meses antes da Copa que tá tudo bem. Eu acho que a gente pegar Se a gente tratar isso aí, a exceção como regra... mas o Scaloni teve o ciclo pré-Copa de 2022 inteiro, né? Mas só um ponto. Eu acho que é o seguinte, o Brasil evoluiu do que ele apresentou diante da Bolívia para o que apresentou diante do Uruguai? Não, então acho que não ia fazer diferença. É pelo menos a minha opinião. Mas ele acho que o Jorge está lembrando que nesse cenário ele teria 6 meses a mais. Então, mas é porque como eu acho que não evoluiu, não evoluiu da Bolívia até agora, eu acho que não ia fazer a diferença, faz sentido, entendeu? Mas eu acho que tinha mais chance. Eu acho que tinha mais chance de evoluir tendo mais 6 meses do que mais tendo menos teria, 6 meses. mas se tivesse que apostar, eu apostaria que não Pode mudaria. ser. Que não conseguiria. Eu acho e aí quando a gente fala sobre cadeira cativa Acho a na transição seleção... bem ruim, essa invenção desse puxadinho, que lá no Ceará a gente chama de marmota, né? Como é que é? Marmota. O que é marmota? É isso, é uma invenção. Eu acho uma invenção. É um jeitinho. Eu entendo, assim, a ideia de ter o Ancelotti, ela é maravilhosa. Acho fantástico. Mas se para ter o Ancelotti tinha que passar por esse 1 ano e meio, esse 1 ano, eu acho ruim. Eu acho andar para trás. Você prefere ter um técnico na seleção no ciclo inteiro? Sem nenhuma dúvida. Nenhuma dúvida. Não, até porque não há garantia alguma de que ele vai conseguir ajustar até, vamos supor que desse tudo muito certo com o Diniz. O Ancelotti pensa futebol de um jeito, o Diniz de outro jeito. A gente estaria de um jeito ou de outro recomeçando. E o Tite pensava de outro jeito. De outro jeito. É que eu acho que tem um problema que é anterior a eles pensarem futebol de maneira diferente, tá? Vamos lá. Eles podem pensar o futebol da maneira que eles quiserem, diferente. Mas o treinador da seleção, ele precisa convocar quem tá bem. Isso o Diniz não está fazendo. O Diniz não está escalando quem tá bem. Ele está mexendo mal. Eu não tô falando sobre conceito de jogo. E eu tô com a Gi, tô alinhado com isso. É difícil montar o estilo de jogo do Diniz. Diniz, tá bom. Eu só quero que você escale quem tá bem, pô. Se você escalar quem tá bem, se você colocar em campo caras que minimamente estão entregando alguma coisa, aí a gente pode partir pro princípio de analisar o teu jogo. Só que enquanto você convoca Richarlison, Matheus Cunha, Marquinhos, jogadores em má fase, acho que são esses os principais, né? O Veiga também não tá bem. Veiga. Enquanto você convoca Gerson, enquanto você convoca jogadores que estão em má fase, eu sequer consigo analisar se você tá botando o teu trabalho lá. Porque a incapacidade do Diniz, nesse momento, de olhar para os jogadores e perceber quem tá mal e quem tá bem, não me dá, eu não consigo passar de fase, sabe videogame? Eu não consigo passar de fase para analisar o estilo de jogo dele, Eu acho um dilema que cai no que a Gi falou, vamos dar um exemplo, assim, não vou citar nome nenhum, mas vamos pegar um exemplo de um cara que tá voando aí, eu acho que o Martinelli eu acho que se encaixa e vai entrar em algum momento, nem é o Martinelli o ponto, machucado. Num primeiro momento. Mas vamos pegar, se tivesse alguém voando muita coisa, e ele tem um outro cara que tá jogando menos, mas entre esses dois caras, esse aqui ele entende que encaixa mais rápido no jeito dele, até porque, sei lá, ele pensa que é um jogador mais inteligente, ou que conecta mais, é um cara que gera mais espaço. Aí você vai ter o dilema entre, eu vou convocar quem tá voando ou quem tá melhor, ou eu vou convocar quem eu acredito que desenvolve mais o que eu penso em futebol. Mas isso não tá acontecendo na seleção. O estilo dele de futebol não acredita em volantes como Casemiro e Bruno Guimarães juntos. Ele não está fazendo o que ele acredita de futebol. Eu acho que não tinha como ele... Mas o Bruno Guimarães. E o Bruno Guimarães? O Bruno Guimarães, eu acho que não conseguiu Mas isso aqui é importante. O Casemiro não tem como abrir mão por qual motivo? Porque eu acho que ele tem que se dar o direito de tentar com um cara desse tamanho. Tentar. Ele tem que tentar com um cara que é uma referência desse tamanho. Ele tentou 4 jogos, 4 aí, se na próxima convocação o Casemiro virar reserva, eu não vejo nenhum problema. Eu acho que são duas coisas. Agora, ele tirar o cara da convocação, que eu acho que é o que... eu acho que ele não está fazendo o estilo de jogo dele, cara. Eu não sei se é tirar da convocação, mas eu acho que a questão vai... sobre Casemiro e sobre alguns outros nomes, eu acho que está indo além da mera tentativa. Eu acho que tem uma questão de hierarquia dentro da seleção que o Diniz não se sentiu forte o suficiente para mexer. Isso acontece com o treinador de seleção. Para mim, por exemplo... Eu acho que o Bielsa se sentiu assim no Uruguai. Pode ser. Ele conseguiu bancar, mas não dá pra comparar. Mas tomou pancada quando bancou no início. Não, tá tomando até agora. E continua tomando. Talvez seja mais difícil. Não, hoje talvez... O material tem 4 milhões de pessoas no Uruguai, mas hoje, quarta-feira, talvez ninguém vá tocar nesse assunto, porque o Bielsa ganha do Brasil com o Darwin Nunes fazendo um gol e dando uma assistência. Acabando com um jejum de 20 anos. Ele só levou 1-9. O Darwin Nunes, ele não tinha nenhum outro. E ele deixou fora o Suárez, que é o maior motivo de ruído lá, porque eles entendem, cara, o Suárez está rendendo no Brasil, jogando bem, que tem um futebol de nível, ele poderia ainda estar respirando na seleção. O Cavani, eles falam menos. Mas
O Bielsa é uma entidade, né? Respeitada, muito, o cara já tem um histórico de Argentina e Chile, fora o que já fez nos clubes. É o tamanho bem diferente de chegar e bancar uma parada do que o Diniz chegar e Mas eu acho que é uma questão de diferente. personalidade, de cultura também. Eu vou um pouquinho mais a Pode fundo ser. nesse debate. Por exemplo, pra mim ficou claro... E o Bielsa nem uruguaio é, né? Nem uruguaio é. Assim, pra ele chegar e Ó, tacar pra de mim- louco Pra mim, por exemplo, na Copa do Mundo, quando o Neymar não bate o primeiro pênalti contra a Croácia, pra mim ficou claro que o Neymar, em qualquer situação, o melhor batedor tem que ser o principal, o craque do time, ele tem que ser o primeiro a abrir a série de cobranças. Pra mim ficou claro que o Tite ali não tinha força suficiente pra comprar aquela briga com o Neymar. E olha que nós estávamos falando de um treinador que estava 6 anos no cargo, hein? 2 Copas do Mundo. O Tite não tinha força, interesse, Mas sei ele lá ia o quê. bancar só ali, porque outras todas, Não, as não, outras calma. todas as disputas de pênalti foram assim. Calma, vou chegar lá, vou chegar lá. É um pequeno exemplo. Como agora, o Diniz não se sentiu forte, à vontade o suficiente para tirar algumas lideranças, eu não digo nem da convocação, do time. Para você olhou o jogo com a Venezuela, porra, eu preciso mudar bastante. Ele muda só o Richarlison, que era um negócio grave, assim, era muito grave, mas tinham outras para fazer e ele não fez. Porque me parece A que gente tá falando existe só uma de Marquinhos e dificuldade. Casemiro, né? Marquinhos, Casemiro, principalmente. Acho que só tem eles E dois. Richarlison. É, Pô, 3 mas de são 11, mudanças né, grandes, né? Mas o São Richarlison- mas são caras grandes. Pô, são Eu acho- 3 de 11. Porra, né? grande. O Richarlison É. não é uma liderança. É, eu acho que é. Liderança? O Richarlison é um De dos jogadores mais ambiente, queridos de do elenco. vestiário. Não, uma coisa é o ser cara querido, querido. outra Mas coisa você é existe liderança. estilos de liderança. Eu acho que que zero existe carismática, aqui. claro que zero existe. influente. Eu quero chegar no Mas seguinte ele é da ponto. panela. Mano, Fala. eu acho Ele que é da ficou panela. claro disso. Panela é Fala. um bom termo, que muita gente tem utilizado, que tem um tom meio pejorativo, mas eu entendo exatamente o que esse Ele termo é do quer dizer. grupo, ele é Isso, organizado, ele é do da galera. grupo, o Eu grupo acho que quer aqui que ele esteja lá. existe, É isso que é a existe panela. uma dificuldade do treinador, de uma maneira geral. E eu tô citando Tite, Diniz, tô citando diferentes exemplos e tem um monte. Uma dificuldade do treinador brasileiro se sentir à vontade de fazer esse tipo de mudança ou de impor algum tipo de determinação no vestiário para não perder o grupo. Porque culturalmente o jogador brasileiro tem uma dificuldade muito grande de aceitar esse tipo de imposição, de mudança, de barração. O Scaloni chega na Argentina, do primeiro pro segundo jogo na Copa, muda metade do time. E ele tá pouco preocupado se vai ter beicinho, se vai ter jogador que vai ficar puto, se vai ter jogador que vai deixar de correr, porque ele vai fazer, porque ele é o comandante, porque a seleção tá em primeiro plano e porque ele quer ganhar a Copa do Mundo. Mas porque também O Bielsa perdeu da chega, Arábia, né, o Jorge? Bielsa Aí é chega. fácil, Não, pô. o que o Bielsa fez não foi fácil. Mas o Bielsa barrar o é- Soares e o Cavani. Mas o O que Bielsa eu acho é é que outro- aqui existe uma dificuldade. O treinador ele busca o caminho mais fácil, porque se perde o grupo muito fácil Mas com o esse jogador cara- brasileiro. a coisa Ô, que mais Jorge. se fala da Argentina é que várias decisões passavam pelo Scaloni, mas que tinha que ter o endosso do homem. Mas Então, aí- mas porque o jogador entendia o seu papel. Peraí, o cara tá fazendo algo que é melhor pra seleção. Não adianta a gente ficar de beicinho. Eles Se confiavam. a gente ficar de beicinho, ó, vai todo mundo se ferrar, meu velho. Aqui, com o jogador brasileiro, talvez por uma questão de cultura, eu tô tentando levantar o debate, tá? É difícil você ver esse tipo de coisa acontecer aqui. Mas, ô Jorge, colocar outro ponto. A gente sabe que tem a questão do Ancelotti. Qual é a melhor chance do Diniz ficar? Os jogadores fecharem com ele. As Os referências. jogadores fecharem com ele. Ele vai querer arrumar briga com as referências? É Se isso. se a melhor chance que ele tem é os jogadores pedirem pra ele ficar? A gente já vem falando sobre isso. Ele tá Ele treinando tá de o time. mão atada. Ele tá Fica treinando o refém, time né? pra ir pra Copa. A verdade é isso. O Diniz tá tentando montar a cama pra ele jogar a Copa do Mundo. E aí vou divergir do amigo Bruno Formiga apenas num seguinte ponto. Eu esperaria o Ancelotti o tempo que fosse. Porque exatamente isso que o Jorge falou. Porque vai precisar de alguém com o tamanho do Ancelotti para colocar muita gente no lugar. Porque ó, eu tenho poucas dúvidas que o Ancelotti vai escalar. Mesmo o Casemiro, hein? Um cara que ele tem extrema confiança. Eu acho que ele não vai escalar o Casemiro estando mal ou fisicamente acima do peso, etc. Eu acho que ele não vai escalar. Eu acho que ele não vai escalar o Richarlison, mesmo que ele adore o Richarlison, tá? O Ancelotti adora o Richarlison. Trabalharam juntos no Everton, né? Eu acho que ele não vai escalar. A gente porque tava- a gente é só pegar o Real Madrid. Eu não tô falando porque o Ancelotti que é grande, não. A carreira do Ancelotti mostra isso. Que ele barra jogadores. Ele que bancou são o Rodrigo no gigantescos. banco Eu acho até que o final do Ele jogo. bancou o Rodrigo Cara, até talvez o final. mas talvez eu o esperaria tempo- até o último minuto. Talvez o tempo dê... Eu acho que não vai ter tempo, mas eu acho que de repente o Diniz... O tempo pode dar esse poder ao Diniz. Porque deu ao Tite. O Tite foi vagarosamente, talvez menos intenso do que a gente gostaria ou projetasse, mas ele foi tirando ali, com o tempo ele foi tirando o Marcelo, ele tirou o Coutinho, ele tirou o Paulinho,
ele tirou o Renato Augusto, ele tirou uma Tirou galera. porque esses caras já estavam mais velhos, não tinha mais espaço, pô. Mas Coutinho só não o foi porque Casemiro tá lesionou, né? envelhecendo, o Marquinhos tá envelhecendo. Não, Falando assim, Marquinhos é 9'2", pô. mas Marquinhos esse, tem esse, 30 esse anos. poder, Vai fazer 30 ele anos. pode ter e pode ir fazendo. Mas Eu a gente acho não tá que vendo isso acontecer. é porque tem 4 jogos. Eu acho que isso pode acontecer. Desta rodada Mas ele só tem pra 8, 10, próxima. pô. Aí é um erro que a CBF arrumou, um arapuca que a CBF arrumou pra si e pro Fernando Diniz. O Diniz está na metade do trabalho dele e a gente não viu nada de diferente, Mas aí nem o estilo dele. É uma arapuca, repito, que a CBF criou e que desde o início eu achei que era perigosíssima para o a Diniz seleção, aceitou. para o Diniz e para É. o Fluminense. Eu acho que é ruim para as 3 partes, porque no primeiro tropeço, e a gente viu isso contra a Venezuela, tudo que está guardado ali vem. E agora, com a derrota, vem mais ainda. E aí a gente levanta todas essas questões que a gente está levantando aqui, que são justas, mas que só viriam na derrota ou no tropeço. Porque se o Brasil seguisse ganhando, Mais ou ia estar menos. suave Mais ou menos. para todo mundo. Porque essa A discussão gente não começou ia no tá jogo contra o Peru, que o Brasil ganhou. Que a atuação foi ruim. Foi, Se muito segue ruim. jogando ali soltinho, a gente não ia estar Claro, mano. falando. Mas Pô, a gente tá claro. concordando. Mas aí se tá jogando bem e tá ganhando, A não gente, vai falar o quê? a gente tá concordando. Que tá mas ganhando, mas tá o, dando certo. mas o problema, ele segue sufocado ali. Ele só vai ser exposto, porque assim, se joga bem e ganha do Uruguai, por exemplo, a gente não ia estar falando que até o jogo contra a Colômbia e a Argentina, ele vai ter que dividir convocação, atenção e planejamento com uma final Mas de é porque ela Libertadores. está em pô. céu de brigadeiro. Nesse momento não está em céu de brigadeiro. Não, depende Tudo de que como não está ganhasse. em céu de brigadeiro, Se você ele- tem que olhar. Mas peraí, se ele ganhasse ontem do Uruguai numa bola, num escanteio no último minuto, tomando 14 finalizações, falar. 2 bolas na trave, a gente já tá falando, caramba, tá feia a coisa, hein? Vai tomar o pau da Argentina, precisa cuidar, tem um mês pra resolver os problemas. E como Ou é que ele vai seja, resolver a os problemas CBF tendo boca na cabeça? A Ué, CBF gente arrumou falaria, uma pô. armadilha que ela é muito frágil, porque ela fica refém disso aí que a gente tá falando, e eu concordo que Sim. eu acho normal que fique, mas eu, enquanto gestor, não arrumaria isso pra mim. Porque aí até... E nem como treinador. E nem como E treinador. nem como treinador. E nem como presidente de clube. É, no total. caso, assim, eu, se sou o presidente do Fluminense, eu ia fugir ao máximo de estar no meio desse furacão. Que agora o Fluminense está tendo o maior jogo da sua história. Pra daqui a 20 dias. É. E o treinador do Fluminense, daqui a 20 dias, ele tem o maior jogo da história do clube, o maior jogo da carreira dele. Ele tem que pensar na lista para Colômbia e Argentina, ele tem que observar jogadores, ele tem que avaliar, ele tem que dar a coletiva de O convocação. Diniz, nos Tudo, próximos gente, 18 dias, ignorará a seleção brasileira e ele tem razão de fazer isso. com o incêndio acontecendo, É. com a seleção em crise. Ele tem razão de Não, fazer se- isso. Porra, velho. será? Porque teoricamente ele vai ignorar lá no escritório. É que nas coletivas, eu não sei se isso vai ser Ah, possível, não, né? claro que não. Atualiza a situação Claro do que Neymar não. aí hoje, na reapresentação do Fluminense, ele vai ter que responder, se alguém perguntar, né? Então, essa questão pode chegar a ele, mesmo que ele queira ignorar. E assim, se eu sou o torcedor do Fluminense e presidente do clube, eu quero que ele ignore mesmo. O certo é esse, né? É ignorar. Só que enquanto presidente da CBF e crítico da seleção brasileira, você fala, pô, vai ficar em stand-by, tendo várias questões, porque como ele vai arrumar as soluções, ele disse ontem na entrevista pós-jogo Salvincano que consome futebol 24 horas por dia para arrumar as soluções e pensar nas soluções. Como é que ele vai pensar nessas soluções se ele tem que arrumar soluções para o Fluminense? Como é que Então ele vai esse parar no conflito fim de de semana? interesse, Como é esse que ele vai conflito de parar? interesse ele é evidente. Fim de semana pra assistir Premier League, La Liga, ver os caras, ver a isso. Champions semana que vem. Tem que com assistir o Fluminense Boca. rolando. Ele tem que assistir Ele tem que todos ver os o jogos do Boca Boca. lá. Esse Tem conflito que de ver os últimos interesse, 613 jogos. ele é evidente que vai acontecer e não tem nada a ver com a ética e moral do Diniz, que eu acho que é um cara seríssimo. Não. Só que É, esse não, é um sobre conflito que ele Tem uma querendo ou questão, tem uma não... questão a ver com limites humanos. Pô. O cara é um só, o dia só tem 24 horas. É só goela isso. abaixo. Não tem como fugir desse conflito. E esse conflito estava plantado desde o dia que inventaram esse puxado. Tinham outros puxados, pegando aqui Eu sei, técnicos mas que não mesmo estavam assim, empregados, Formiga, né? Eu acho que isso não pode ser muleta. Eu acho que não pode ser muleta. A Gi usou uma palavra que ela é uma palavra que eu sou naturalmente muito contra. Mas neste caso ela tem que ser usada e a Gi usou muito bem, que é a palavra panela. A escolha que de falar. nomes, a escolha de nomes, ela é baseada em um grupo que já está formado e não foi formado pelo Diniz. É um grupo que já se conhece há 7 anos na seleção brasileira, estão acostumados a viver aquele ambiente, estão acostumados a estarem todos juntos, mas tem muita gente que não merece mais estar ali, pô. Mas ele Ou botou pelo menos no gente momento nova, não né? merece estar ali, né? Não merece no hoje. momento estar não ali. merece, hoje não. Não vou aposentar o Casemiro da Ó, seleção brasileira nem o Marquinhos, mas Ga- no momento não merece.